Sejam muito bem-vindos a mais um RTM Trends, diretamente do estande da RTM do Febraban Tech, maior congresso de tecnologia e inovação do mercado financeiro. Eu sou a Mayara Mota e o papo de hoje é sobre inteligência artificial na cloud. E comigo, para acompanhar essa conversa, eu tenho aqui o Alexandre Dalta, arquiteto de cloud da RTM. Seja bem-vindo, Alê. Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui. Wesley Rosalém, especialista em inteligência artificial e cloud Black Belt da Red Hat. Olá, pessoal. E o Alexson Oliveira, gerente técnico de contas da Red Hat. Tudo bem? Tudo bom, pessoal. Obrigado por receber a gente. Sejam muito bem-vindos. Bom, para aquecer, segundo pesquisas da Febraban Tech desse ano, cloud é uma preocupação de 100% dos bancos, né? Seguido aí por inteligência artificial, que representa 96%. Como vocês enxergam o caminho dessas suas tecnologias dentro do mercado financeiro num radar aí de 5 anos? Bom, eu acho que, primeiramente, né, falando do cloud, para depois a gente falar da inteligência artificial, a cloud já é uma tendência e vai continuar sendo uma tendência no mercado, né? Então, cada vez mais ela vai deixar de ter a palavra tendência e vai virar uma coisa essencial, uma coisa para onde você não tem muitas opções por causa do mercado, da agilidade do mercado. E a inteligência artificial, ela vem junto com isso para trazer essa agilidade, essa modernização. Então, eu acho que daqui 5 anos a IA também vai ser não uma tendência, mas uma necessidade real sobre como as empresas vão ter que agir no mercado, né? Exatamente, né? E somado a isso também tem o fato de que hoje a IA já é uma realidade. Muitas empresas já utilizam não só chatbots, como outros pontos que a IA traz de benefícios também para diversos setores. E aí o que a gente vê é que a gente está numa fase de adoção. Então, pensando em 5 anos, a gente vê, na verdade, uma estabilização dessa adoção. A maior parte das empresas já vão ter adotado de uma maneira mais concreta isso, utilizando no seu dia a dia, incorporando nos seus processos de trabalho. E a gente vê vários casos de uso para isso, principalmente no setor financeiro, né? Então, análise de crédito, análise financeira voltada para investimento, prover serviços automatizados para o cliente, uma análise de risco, análise de fraudes e coisas similares. Né? Bacana. Mas vocês diriam que são dois assuntos, duas tecnologias que uma depende da outra, ou não? Elas têm caminho, elas podem seguir caminhos independentes, elas precisam necessariamente existir juntas? Pensando no poder computacional que hoje a inteligência artificial demanda, a gente vê que existe uma forte sinergia, a gente pode até chamar de simbiose, entre a cloud e a inteligência artificial. Porque, por exemplo, para grandes processamentos de dados relativos às chamadas LLMs, né, que são os Large Language Models, né, você precisa de um processamento tipo GPU. Né? É muito caro você ter isso on-premise, né, ou dentro de casa, por assim dizer. Então, o advento da nuvem, ela auxilia nesse sentido. São recursos, entre aspas, ilimitados, né, que podem ser consumidos para esse tipo de serviço de IA, que demanda esse autoprocessamento. Então, acaba que existe essa demanda, vira situação de ovo e galinha, quem vem primeiro, porque para você ter essa alta capacidade de processamento, você precisa de recursos. Né? Só que esses recursos também, eles só são demandados porque você precisa de um processamento. Então, é onde existe essa simbiose entre um e outro. Acho que é uma relação bidirecional, né? Então, assim, a nuvem tem uma grande característica de fornecer recursos sob demanda. E a inteligência artificial, ela tem diversos casos de uso. Então, principalmente quando a gente está pensando que a inteligência artificial precisa de armazenamento, precisa de alto poder de processamento, a flexibilidade da nuvem de poder oferecer esses recursos é algo que a inteligência artificial vai fazer o uso disso e poder utilizar dessa elasticidade. Por outro lado, a capacidade da nuvem vai ser mais consumida pela inteligência artificial justamente por ela ter essa característica. Então, acho que tem uma relação bidirecional aí. Eu ia até comentar sobre isso, né? Trabalhar com IA requer aí um aparato, uma infraestrutura que ela não é pequena e provavelmente ela não é barata, né? Então, Wesley, trazendo isso para o mundo de cloud, né? O que você tem para comentar sobre essa relação? Eu vejo que, assim, como o Alexson tinha comentado, a inteligência artificial já é algo no dia de hoje, né? Então, tem a perspectiva para daqui a alguns anos, para daqui a 5 anos, mas também ela já está presente hoje em dia. E não só hoje, ela tem sido desenvolvida já há cerca de pelo menos 10 anos no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente vai traçar a rota no aplicativo para chegar a algum local, já tem muita inteligência artificial ali sendo utilizada para entender qual o melhor trajeto, o melhor tempo.
Quando a gente está pensando no setor financeiro, o crédito que vai ser oferecido para determinada pessoa, o crédito que é oferecido para mim não é o mesmo que é oferecido para ele, que não é o mesmo que é oferecido para você. A taxa de juros e as condições também não são as mesmas. Então, assim, o banco e o setor financeiro, no geral, já faz isso há bastante tempo. Pensando na infraestrutura, o que diferencia de hoje, né, assim, e o futuro, porque a gente tinha até hoje, basicamente, os modelos, eles são, a inteligência artificial e os modelos que estão por trás da inteligência artificial, eles são tão inteligentes e tão poderosos quanto os dados que eles foram utilizados, que eles utilizaram para serem treinados. Então eu vejo que assim, a capacidade de armazenamento tem sido algo investido pelas empresas nos últimos anos e tem sido algo constante. Então eu treino o modelo para que ele tenha a capacidade de prever ou de gerar algum conteúdo. Conforme o tempo, eu preciso ingerir mais dados, adicionar mais dados para que esse modelo continue evoluindo, continue tratando das tendências, continue tratando das novas variáveis que existem no mercado. Então, taxa de juros, por exemplo, teve a questão da pandemia, tem a questão que o cenário macro ou microeconômico pode mudar e esses novos dados precisam ser armazenados e depois ingeridos. Para poder armazenar, eu preciso de uma capacidade de armazenamento na nuvem ou local, né? Pode ser na nuvem privada, pode ser da Central On-Premise ou na nuvem. E depois que eu tenho esses dados armazenados, eu preciso de poder computacional para trabalhar em cima desses dados. Então, eu vejo que tem uma correlação aí, tanto de infraestrutura de armazenamento como de processamento, onde quer que seja, na nuvem ou no ambiente local. Essa coisa da inteligência artificial caiu muito no nosso dia a dia, né? Hoje é impossível você acessar algum site, ou até mesmo no próprio celular, sem se deparar com alguma solução dessas. E isso, eu, pelo menos, aqui no meu universo leigo, na minha visão leiga, eu vejo que é como se a gente conseguisse marcar o prazo em que isso começou a ser comum. Vocês têm algum fato, algum time que vocês digam que aquilo marcou o boom da inteligência artificial? Ela caiu muito assim no gosto popular, né? Uhum. É meio que uma trend. Tem um marco para isso ou só foi o advento da cloud mesmo que agiliza o processo? Olha, que eu consigo lembrar de cabeça, vamos falar assim, para uma pessoa leiga, em geral, eu acho que os chatbots foi o primeiro momento onde a inteligência artificial assim, entrou no mercado e as pessoas começaram a perceber o uso da tecnologia para a interação com o ser humano, né? Então, não só no setor financeiro, como a gente está comentando aqui, mas diversos setores hoje em dia, você já tem uma comunicação de primeiro nível com um robô que vai trazer para você. Aí é uma inteligência artificial mais reativa, né? Ele já tem opções pré-definidas, já tem alguma tratativa que pode ser dada conforme a informação que você passa para ele. E aí, com base nisso, ele vai fazer um atendimento de primeiro nível. Ao passo que aí, dependendo do tipo de solicitação que o usuário ou o cliente necessita, ele escala isso para um ser humano. Então, no primeiro momento, isso foi o que a inteligência artificial trouxe para o mercado, que foi sentido, né, para os usuários finais. Mas a partir daí, entrou outras soluções, como o Wesley comentou, já, digamos assim, por detrás das cortinas, né? Quando é feita ali a análise de um cliente para ver se ele tem ou não potencial de receber um crédito dentro do banco, da instituição financeira, fazer também correlação de dados para verificar dados que são suspeitos de utilização, né, do bancária, para verificar se tem uma fraude que o usuário está executando e coisas do tipo. Por exemplo, a minha instituição bancária, em uma certa oportunidade, eu recebi uma mensagem também via inteligência artificial, a gente que trabalha sabe que é isso, né? Uhum. Por ter identificado movimentações que a um primeiro momento pareciam suspeitas, né, na minha conta, porque eu não costumava fazer isso, né? Conversando com a minha gerente, ela explicou, ela falou, a gente tem um sistema que faz essa análise, e identificou, comparando nos últimos períodos, né, que você não faz esse tipo de movimentação. Então a gente faz esse tipo de análise para identificar se é alguém que está ou não fazendo uso da sua conta de maneira indevida. A inteligência artificial, né? Então, nesse primeiro momento a gente fala dos chatbots, mas a partir daí, pegando até na tua primeira pergunta, o que a gente vê daqui para frente, existem muitos outros casos de uso. E o que você vê de eficiência, né? O que o mercado ganha em eficiência com o uso desse tipo de tecnologia? Vamos falar das empresas, né? Olhando pelo lado da empresa. Primeira coisa, redução de custos, né? Porque quando você automatiza esse tipo de serviço, você coloca a máquina, a inteligência artificial, o robô para fazer esse serviço para você, você ganha agilidade, você ganha robustez, você ganha previsibilidade, você ganha uma manutenção melhorada do serviço. E o usuário final, o benefício dele é que ele também vai ter um serviço mais ágil, vai ter um serviço mais eficaz, vai ter um serviço menos reativo também, e também mais correto, né? Dados mais precisos e corretos são fornecidos para ele.
Então isso se converte em satisfação do cliente, né? No usuário final. Não só isso também, mas a gente pode falar, usar uma palavra assim de inclusão financeira. O que seria isso, né? Pensando na inteligência artificial. Quando você faz uma análise utilizando a inteligência artificial de um determinado perfil de cliente para prover para ele um crédito ou coisa similar, ou um empréstimo, né? Você faz isso simplesmente e puramente com base nos dados daquele cliente, nada mais do que isso, né? Então é uma análise mais democrática. Isso, novamente, gera a tal da inclusão financeira, porque aí esse tipo de dado que é fornecido pela inteligência artificial, que o analista financeiro pode utilizar para dar a palavra final, né, de fornecimento ou não do crédito, do empréstimo e assim por diante, é com base no que aquele cliente que é consumidor ou usa o serviço daquele banco pode ou não arcar, né, no futuro. E aí, trazendo isso agora para o nosso universo, né? Como que a gente coloca todo esse aparato que você comentou, né, dentro de uma instituição e garante processamento de dados, segurança, garante que isso seja colocado numa esteira que realmente funcione? Ótimo. Bom, eu posso abordar um pouco, eu acho que o meu colega Wesley pode abordar um pouco mais sobre isso, mas de maneira geral, a gente estava falando agora há pouco aqui da nuvem, né? Obviamente que a inteligência artificial, a gente fala assim, parece um conceito meio abstrato, né? O que é, né, esse negócio? Ela é formada por diversos componentes. Você tem a parte de computação, você tem a parte de armazenamento, a parte de rede, a parte do ferramental e assim por diante. Tudo isso é o que a gente chama que compõe o que a gente chama de infraestrutura de um ambiente de inteligência artificial. Aí você também tem a parte de desenvolvimento, aí entra os modelos de linguagem, os modelos base, você entra com os NLPs e assim por diante, né? Então, o Wesley pode abordar um pouco mais em detalhes sobre isso, mas de maneira geral, esses componentes, eles fazem o que é a infraestrutura de IA. E a nuvem, ela está repleta do ferramental necessário para você construir essa infraestrutura. Além de ser mais elástica, além de ser expansível, entre outros benefícios, né? Ela também te traz o benefício de você poder consumir isso chamado pay as you go, né? Conforme você consome, conforme a sua arquitetura ela cresce, você vai pagando por isso. E para algumas empresas isso é um atrativo, né? Porque ela não precisa ter a manutenção disso on-premises, na maioria dos casos, né? Isso gera uma economia de custo. E também ela permite ela aumentar o TTM dela, né? O chamado time to market, né? Porque ele tem recurso ali disponível para ele no momento que ele precisar, né? Aí o Wesley pode até explorar um pouco mais sobre isso, né? Eu vejo que assim, qual que é o grande benefício da inteligência artificial? É exatamente o que ele estava comentando. Pensando que a gente pode gerar mais satisfação para o cliente final. Então, assim, saindo um pouco do abstrato, né, assim, tem diversos casos, como ele comentou, mas tem, assim, casos mais antigos ainda, que já estavam no nosso dia a dia, que a gente já acostumou a utilizar e que a gente nem se deu conta. Uma grande explosão foi, claro, com inteligência artificial generativa, com os chatbots, mas antes disso, a gente já utilizava, por exemplo, o serviço de streaming. Então você podia ir lá, né? Assim, você vai lá, abre um serviço de streaming para assistir um filme, e quando tem recomendação lá, já que você assistiu esse filme, você gostaria de assistir esse outro? A gente adora isso. Né? É verdade. E isso já faz parte de um sistema de inteligência artificial de recomendação. O mesmo para música. Já que você gostou dessa música, te sugere uma outra. Então eu vejo que assim, trazendo para o setor financeiro, ter esses serviços customizáveis e personalizados para cada um dos clientes, baseado no seu histórico financeiro, no seu patrimônio, no seu estilo de vida, o melhor ativo, a melhor carteira de investimento para você pode ser essa daqui. O melhor crédito para você nesse momento pode ser esse daqui. E como a gente pode fazer isso se tornar realidade? É através de tornar isso democratizado. Então a gente acredita que, assim como a nuvem deve ser híbrida, né, e deve ser open, a inteligência artificial também deve ser open e deve ser híbrida. E por que isso? Existem, como eu estava comentando, diversos modelos. Então a gente tem LLMs, tem modelos que são focados para recomendação, tem modelos que são focados para geração de conteúdo. Geração de conteúdo pode ser chatbot, por exemplo, eu estou conversando, ele está me respondendo, tirando alguma dúvida, gerando insights, resumindo o e-mail, resumindo o artigo. Né? Ele está criando uma imagem, pode estar ajudando, assim, gerar diversos tipos de conteúdo. Pode ser preditivo para entender se um crédito, qual que é o perfil de crédito para aquele cliente, qual que é o perfil dele dentro aqui dos produtos que eu tenho para oferecer, qual que é, se o paciente, por exemplo, se ele tem qual que é a porcentagem de chance dele obter determinada doença. Então, assim, tem modelos para diversos casos de uso.
qual que é a visão da Red Hat e como a gente tem trabalhado com a RTM para oferecer isso para os clientes. É criar uma plataforma que seja open e que seja capaz de trabalhar com diversos modelos para atender casos de uso específicos. Então, independente de qual que é o caso de uso e qual o melhor modelo, todo o ferramental e toda a plataforma, toda a infraestrutura, a gente fornece junto com a RTM para o cliente final, para que de fato ele consiga entender qual que é o caso de uso dele, escolher, desenvolver, utilizar os modelos já pré-existentes dentro dessa plataforma para oferecer ali, de fato, construir a solução melhor para tornar isso personalizado para o cliente final. Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente tem várias arestas que a gente precisa cobrir, né? Em relação à segurança, em relação à disponibilidade. E eu queria que vocês comentassem aí o que a parceria RTM e Red Hat traz para o mercado financeiro em relação a benefício, em relação à otimização de recurso. Como que a gente consegue contribuir nesse cenário? Bom, então, começando, acho que o começo do papo teve essa união, né, entre cloud e inteligência artificial, né? Coisas que nasceram em tempos diferentes, mas andam juntas, né? São parceiros, né? Então, primeiro falando sobre a estrutura onde isso vai rodar, né? Na nuvem da RTM, então uma nuvem para o mercado financeiro, pensada no mercado financeiro, para trazer serviços para o mercado financeiro. Então, trazer esse serviço de IA dentro da nuvem da RTM, né? E a RTM também trazer toda essa suportabilidade disso, esse aconselhamento, ajudar o cliente nessa jornada de o que ele pode usar especificamente, como que ele pode usar, como é que ele pode ajudar nisso, né? E aí vem a parte da Red Hat com a tecnologia, com a capacitação, com os treinamentos. Então tudo isso vem nesse conjunto aí para que a gente possa entregar para o mercado financeiro uma solução bem focada a isso, né? Exatamente. A gente já tem uma parceria sucesso, né? Red Hat mais a RTM na parte de infraestrutura, né? Inclusive eu, o Alexandre, junto com outros colegas aí da RTM, a gente atua nesse cenário. E a nossa ideia com a inteligência artificial, esse conjunto, né? Red Hat mais a RTM, é potencializar essa parceria, fornecendo para o cliente não só um produto consumível, mas também uma plataforma onde o cliente pode utilizar os serviços e produtos da Red Hat para poder treinar os modelos de linguagem dele, né? Treinar a solução que ele quer desenvolver também interno para fornecer para o cliente dele, né? E aí, como o Ale falou, né? A gente entra como esse potencializador com a tecnologia em si e a RTM produtiza essa tecnologia fornecendo o serviço para o cliente final, né? Então isso já tem dado certo em outras parcerias que nós temos aqui em outros produtos e agora a nossa ideia é expandir ainda mais com a inteligência artificial. Maravilha. Tem um último ponto que eu queria comentar sobre essa parceria também, que é o seguinte: a gente tem uma questão de, assim, os nossos modelos de inteligência artificial são tão precisos e tão inteligentes quanto os dados que eles foram expostos. E existe uma preocupação muito grande de levar os dados, de tirar os dados muitas vezes do data center do cliente, de levar às vezes para a nuvem. Dependendo da nuvem, às vezes ela pode replicar para fora do país. Então existe toda essa questão de governança dos dados. E os data centers da RTM estão no Brasil, então existe essa segurança adicional de que ter um modelo, ter uma tecnologia da Red Hat rodando dentro da infraestrutura da RTM, todos os clientes aqui da RTM que forem utilizar, que forem treinar os modelos, trazer os dados para dentro dessa infraestrutura, a gente tem a segurança de que vai estar sendo executado dentro dos territórios aqui do Brasil, com segurança de LGPD e de ter a segurança e a garantia de ter a governança dos dados dentro da legislação do nosso país. Por estar dentro da nuvem da RTM, já esse serviço de inteligência artificial, ele carrega junto, ele traz, né? Ele vem com todos os benefícios que os outros serviços da nuvem RTM já traz, né? Que o RTM Cloud Services já traz. Então, essas questões com conexões ao mercado financeiro e toda a questão de compliance e locais, e como que esse dado é tratado. Então, é especificamente para o mercado financeiro, né? A nuvem ela é feita para isso e não tinha muito para onde ir a IA ser especificamente para isso, né? Então, acho que é um ponto bem complementar mesmo. Eu tenho certeza que já é uma parceria de sucesso. Eu, sendo aqui do comercial, posso garantir isso. Mas a gente está chegando ao fim de mais um papo e eu queria abrir aqui o espaço para vocês deixarem um recado, conversarem com quem está acompanhando a gente. Fiquem à vontade. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui na mesa, né, com
com esse timão aí. Então, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, conseguem falar comigo através das redes sociais, LinkedIn, etc. Ou talvez pela a própria RTM mesmo, né? Então, se precisar bater um papo sobre essas soluções, não só de inteligência artificial, como outras soluções de cloud da RTM, eu fico com muito orgulho e prazer de apresentar aí e conversar com quem estiver interessado. Perfeito. Da minha parte também, eu estendo aí, igual o Ale falou. Estão nas redes sociais aí também, tem o site da Red Hat. Agradecer também a Mayara, o Ale e o Wesley aqui também pelo bate-papo. E de maneira geral expor que a Red Hat tem entrado muito bem no mercado de inteligência artificial, como esse caso da RTM, é um caso que a gente quer levar para frente, assim como outros também que a gente tem potencializado. Então, aqueles também que tiverem interesse em saber mais sobre as soluções de inteligência artificial da Red Hat, procura a gente nas redes sociais. Eu gostaria de agradecer também pelo convite e pela participação aqui por vocês, pelo espaço. A parceria que existe entre a Red Hat e a RTM para o mercado financeiro brasileiro é super estratégico, justamente por estar dentro do território brasileiro, por possuir essas soluções que são open e por ter toda essa questão de conseguir tratar com os dados dentro do território nacional. Então, se quiserem conhecer mais sobre as soluções da Red Hat, tem o site lá, a solução que a gente tem chama Red Hat OpenShift AI, podem consultar depois nas redes sociais e muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Wesley. Obrigada, Alexson. E você que está acompanhando a gente, obrigada pela sua companhia. Segue o nosso canal, compartilha nossos conteúdos e até a próxima.